louvar a Deus quando nós estamos passando por lutas. Por quê? Por causa do teu interior que está sofrendo. Amém? Mas Jesus, quando ele prega ali no Sermão da Montanha, ele diz assim, ó, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados aqueles que buscam a Deus. Quando Jesus ele começa a falar das boas aventuranças, ele quer dizer, queridos, que está dentro de nós o bem. Está dentro de você, está dentro de mim. O bem, o bom. Só que muitas pessoas, o que elas fazem? Elas acabam se refugiando no medo, na angústia, na tristeza, e não vão à guerra, não vão à batalha. Interessante, né? Queridos, eu estava meditando nessa palavra hoje, e como eu gosto de ficar no meu quarto ali, meditando, orando, lendo a palavra, eu comecei a entender o refúgio que nós temos, de não aceitar muitas vezes o que nós estamos passando, e acabamos anulando, e não guerreamos, como tem que guerrear. A gente se acomoda ao ponto de não lutar mais. Eu não quero mais, porque é só sofrimento, é só luta, é só dificuldade. Nada dá certo. Porque você está confessando com a tua boca aquilo que está acontecendo. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, é um Deus que foge toda regra. Toda regra. Ele nos faz falar coisas que nós não estamos vivendo, para que aconteça. Sabe qual é o nosso maior inimigo, queridos? É a nossa mente. Não chegou o final do ano ainda, né? É a nossa mente. Dá uma olhadinha lá, Ivan. A nossa mente é o nosso maior inimigo. Muitos falam, não, o diabo é nosso inimigo. Mas muitas vezes não tem nada a ver com o diabo. Sabia? Às vezes o diabo fala assim, não, eu não estou fazendo parte disso. É a pessoa que está numa fase ali onde ela está se lamentando pelaquilo que está acontecendo na vida dela. Mas Davi nos ensina que nós devemos guerrear. E a luta, por mais que esteja difícil, sair da cama de manhã, tomar o seu banho, que nem diz a pastora, passar um batom e... né? É difícil para todo mundo. Não é fácil. Porque a gente tem os dias ruins, que você não se levanta bem. Sabe por que você não se levanta bem? Porque você aceita a negatividade daí. É esse o problema. Porque a nossa luta está aqui, ó, na nossa mente. E Deus sabe disso. Jesus sabe disso. Por isso que Ele nos ensina a lutar, a guerrear contra isso. Através do quê? Pensamentos, palavras e sentimentos. Amém? Amém. Já cansei de falar aqui que quando existe na cultura judaica, quando você pensa uma coisa ruim, você tem que pensar duas coisas boas depois. Então, quando vem a negatividade, o pensamento ruim, nós devemos lutar para que venha pensamentos de duas coisas boas, para que você saia daquele estágio de lamentação. Então, a nossa luta está aqui. Amém? Amém? Porque se você deixar entrar aqui, vai descer para o coração. Aí vem sentimento. Amém? Eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu não sei que nós estávamos procurando os documentos, e ali eu me deparo com o certidão de óbito da minha afinada mãe. E aí eu comecei a ler o certidão de óbito. Me veio uma tristeza, que vocês não têm noção. Não tem noção da tristeza que veio. E aí o que aconteceu? No momento que eu comecei a murchar, o Espírito Santo já falou comigo.
É uma armadilha. Não pense dessa forma. Não pense dessa forma. É uma armadilha. E aí eu me deparei que eu estava sendo influenciado para que viesse esse sentimento no meu coração. E aí o que eu ia fazer? Entrar em depressão. Por causa do sentimento de tristeza que entrou em mim. Aí o que tive que fazer? Orar. Lutar. Para que esse sentimento saísse de mim. Por isso que Davi fala. O louvor, ele tem o poder, queridos, de libertação. Quando nós estamos no louvor, é que a gente está numa graça. É ou não é? A gente se sente leve, livre. Por quê? Porque o louvor, ele está entrando dentro de nós e nos fortalecendo. Tirando os pensamentos ruins. E entrando louvor, coisas boas dentro de nós. Você já ouviu falar do efeito Mancebo? De comprimidos de açúcar, de farinha que dão para pessoas? E tem pessoas que têm, melhora. E por incrível que pareça, 70% de pessoas que tomam esses comprimidos e que têm fé naquele remédio, elas são curadas. O que é isso? Pensamento. Sabia que o teu cérebro, queridos, foi criado por um Deus perfeito? E esse cérebro, ele comanda todo o teu corpo? E aquilo que você sugestionar ele, vem para o teu corpo. Estou bem. Lava o rosto. Estou bem. Estou saudável. Vocês estão entendendo? Então, quando o cérebro ele começa a receber aquelas cargas negativas que o inimigo tenta colocar muitas vezes, até pessoas sendo usadas para dizer certas coisas para a tua vida, e aí você se entristece novamente, tudo isso são artimanhas do inimigo, porque ele sabe que nós somos sugestionáveis, que nós somos fracos de pensamento, que nós aceitamos as coisas, e por isso que nós andamos, muitas vezes se lamentando, chorando, triste, desanimado, trancado dentro de um quarto, uma caverna, não tendo força para sair, porque você aceitou isso. Nós somos fracos de pensamento. Mas tem pessoas que não são assim, irmão. Tem pessoas que elas nascem já com uma força dentro delas que elas não aceitam a negatividade. São pessoas diferenciadas. Já está dentro do DNA delas. Outra coisa que eu ouvi hoje. O DNA, queridos, é algo que você carrega do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, dos teus bisavós. Então são coisas que você carrega que muitas vezes você não sabe que está carregando. Doenças mentais, doenças físicas, emocionais, que os teus antepassados trouxeram para a tua vida e que você nem sabe ainda, porque eles não tiveram força de lutar no passado, não conheciam a palavra, não conheciam-se Jesus, não sabiam que a mente deles tem que estar cheia de Deus, ouvindo a palavra, lendo a palavra, escutando louvores, para que a negatividade e o mal não entre dentro da nossa vida, nosso pensamento, no coração, sentimentos. Requer força. Por isso que Davi fala ali que é batalha, é guerra contra nós mesmos, pelos nossos pensamentos, sentimentos. E aí o louvor entra para nos ajudar a nos fortalecer. Uma casa que tem louvor, uma casa que tem Deus, é uma casa feliz. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Quando a gente começar a entender, queridos, que nós devemos lutar, devemos sair da nossa zona de conforto e batalhar realmente para conquistar aquilo que Deus tem para nós. É através do nosso esforço, junto com Ele daí, porque daí vem o conhecimento e sabedoria espiritual para as nossas vidas. Renunciando aquilo que veio com o nosso sangue.
nos discipulando e nos dirigindo a um conhecimento que nós não tínhamos, para fortalecer o nosso corpo físico, a nossa mente e o nosso coração. Ouvindo a palavra e lendo a palavra, conhecimento, entendimento, vendo aquilo que Deus e Jesus fez no passado, trazendo à existência aquilo que não existia, porque nós não conhecíamos, não sabíamos. E isso vai nos fortalecer o nosso corpo físico. Amém? Amém. Sabe qual é a nossa maior dificuldade quando a gente vai visitar as famílias? É levantar elas. Porque elas se encontram num estado muito depressivo. Cansadas, não sabendo lutar, não sabendo guerrear, não têm atitude, não têm conhecimento espiritual. E aí a dificuldade de nós levantarmos elas, porque nós temos que ensinar, nós temos que colocar ali a disciplina nelas, nós temos que falar a respeito do que Deus pode fazer na vida delas, e elas aceitarem isso na sua mente, porque está tão doutrinada a mente dela, está tão viciada, que ela não consegue sair daquilo que ela recebeu. Vocês estão entendendo? Por isso que é difícil, queridos, a gente passar o Evangelho, porque é algo sobrenatural. Quando você começa a falar do Evangelho, da palavra de Deus, as pessoas muitas vezes elas não têm esse entendimento. Mas como é que Deus pode me ajudar? Se eu estou passando por isso. Mas será que Deus pode curar o meu câncer? Será que Deus pode restaurar a minha família? Curar o meu marido? Tirar o vício dentro da minha casa? Deus pode fazer todas essas coisas, sabe por quê? Porque você vai começar a decretar essas vitórias dentro da tua casa. Palavras vão sair de vitória. O teu cérebro vai começar a se programar para receber coisas boas. E se você começar a estudar o cérebro, começar a entender como funciona o corpo, você vai ver que 99% dos nossos problemas nós mesmos causamos. Nós mesmos causamos. Através do que? Da nossa ignorância. Não conhecendo a Deus. Não conhecendo os princípios, as leis, os ensinamentos. Tem pessoas doentes por quê? Porque pecado. A palavra de Deus fala que o pecado traz a morte. Então toda pessoa que anda no pecado, ela traz morte, maldição para a própria vida. Ensinamento que nós não tínhamos antes. Hoje a gente sabe que o pecado traz morte. Então vai afetar a tua saúde física. Amém? A tua mente fraca, não tendo entendimento, ela vai receber negatividade, ela vai receber coisas ruins. Vai enfraquecer a mente dela. Ela vai ficar fraca espiritualmente. Não vai ter coragem, não vai ter força, não vai ter ânimo. E vai se trancar dentro de casa. Vai estar depressiva. E isso vai acontecer na vida dela daí. Falta de conhecimento. A palavra de Deus fala, lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 12. E o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o povo, ele perece, passa por dificuldades, porque não tem o conhecimento. Nós não tínhamos o conhecimento. Mas com o decorrer da nossa caminhada, Deus vai nos trazendo conhecimento para não aceitar e lutar as guerras que nós temos que guerrear. Queridos, a nossa vida, ela é uma eterna batalha. Tem momentos de calmaria, tem, mas muitas vezes é na luta, na dificuldade. Às vezes a gente chega em casa, faltou o gás, bem na hora de fazer comida, né? E às vezes tu não tem dinheiro para comprar esse gás. Mas aí Deus dá uma saída. Tu lembra de um amigo, tu lembra de uma pessoa, tu liga lá e se resolve. É ou não é? Porque você foi colocado o problema para você resolver. E aí na tua cabeça começa como é que eu posso resolver esse problema? E aí o Espírito Santo entra junto. Vamos ajudar ele.
a resolver esse problema. Amém? Amém. Queridos, e é incrível, às vezes no meio do pepino, da dificuldade, do problema, vem uma luz. Clareou. Sei para quem eu vou conversar agora. Sei com quem eu vou conversar agora. Esse dia eu recebi uma notícia de um conhecido que está doente. Aquilo me abalou, sabe? Me abalou. Uma pessoa que eu quero muito bem está doente. Uma doença bem complicada, câncer. E aquilo me abalou. Mas no momento que me abalou, eu já tive que dar força para ele. Não, vai dar tudo certo. Deus vai te abençoar. Procure Deus. Leia a palavra, vá no culto. Deus vai fazer o milagre. Acredite. Então muitas vezes ele me abala também. Vem para mim. Mas aí eu tenho que lutar contra isso. Porque eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Amém? Amém. Como nós já vimos aqui, né? Pessoas sendo curadas de câncer. Então se ele pode curar um câncer, ele pode fazer de tudo. Eu lembro que a Silvana uma vez foi orar numa CTI, o senhor com o peito aberto o peito literalmente, os vermes comendo já a pessoa viva, e a Silvana orar com essa pessoa, ungir essa pessoa, e 30 dias depois ela está em casa, restaurada. Deus é milagroso, Ele pode fazer, mas nós temos que colocar nossa fé em atividade, a palavra em atividade. A fé nada mais é que a palavra. A palavra. E é difícil você falar na tua dificuldade. Aí tu depara com uma situação dessa, pô, o homem com o peito aberto, os bichos comendo, tu vai dizer que Deus vai curar? A tua mente vai entrar em parafuso, não pode. Olha a situação desse homem, vai morrer. Não tem outra solução. Mas daí a fé vai gerar a cura. A palavra. Amém, queridos? Amém. Então, quando você se deparar com uma situação difícil, você vai ter que vir com a palavra. Você vai ter que lutar através da palavra. A palavra ela pode mudar toda a situação. Amém? Amém. As boas aventuranças é aquilo que você tem dentro de ti. É isso que Jesus está falando. Se fartarão com justiça os justos. Você é uma pessoa justa? Você vai se fartar de justiça. Coisas boas vão acontecer na tua vida. Agora fala com uma pessoa negativa. Uma pessoa que só pensa maldade. O mal das pessoas. Em lograr. Em roubar. Em matar. Em prejudicar outras pessoas. O que vai sair dela? O que vai sair dessa pessoa? Se não é coisas ruins. É ou não é? Agora muda o pensamento dela. Se converte uma pessoa dessa. Transforma o coração dela. Se ela não vai começar a desejar o bem para o próximo. Bem-aventurados daqueles que desejam o bem. Que amam o seu irmão. Porque até o ímpio, aquele que não conhece Deus, diz que ama o seu irmão. E quer o bem, né? Mas nós somos diferentes. Nós devemos amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos prejudicam, amar as pessoas que fazem o mal. Por que Jesus ele faz totalmente o contrário daquilo que, logicamente, nós deveríamos fazer o contrário, né? Não amar e se afastar, e não orar por essas pessoas, né? Mas Jesus ele começa a falar, não, você vai ter que orar por ela, para mudar a história dela. Você vai ter que profetizar na vida dela. Essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Deus vai fazer a obra na vida dela. O amor vai entrar no coração dela. Mudanças vão acontecer, por quê? Porque você profetizou, você orou, e pela fé, Deus vai agir na vida dessa pessoa. Amém? Amém. É o contrário. Jesus ele trabalha totalmente ao contrário do nosso raciocínio humano. A nossa mente tem que ser fora da casa,
fora do entendimento daí fora. Temos que pensar como cristão, como filho de Deus, pessoas boas, pessoas que querem bem para outras pessoas, pessoas que vão se dedicar a fazer o bem, porque podem mudar a história de outras pessoas. Amém? Vem pessoas aqui, queridos, pedir ajuda, né? Vem aqui, tem alguns já que são os nossos fregueses, né? Alguns já falaram, mas por que o senhor não ajuda, pastor? Nem no culto vem, mas o senhor está sempre ajudando, por quê? Porque eu estou semeando no coração deles. Mas eu trago eles aqui, ó, vem cá que eu vou orar por ti. Eu oro aqui no altar com eles, na frente do altar. Eu oro e abençoo a vida deles e peço para Deus mudar a história deles. Amém? Porque eu sei que pode mudar a história da vida deles. O Paulo, né? Sumiu o Paulo. Ah, ele recebeu? Mudou a história, né, Ivan? Mudou a história, Paulo, que bom. Entendeu? Aposentou, né? Se aposentou. Uma pessoa que era pedinte, vinha pedir ajuda, e hoje ela está aposentada. Conseguiu, Deus abençoe ele, que bom. Através do quê? Oração, né? Ajudar, incentivar, sentar ali com ele, não fazer a recepção, né? Eu sento ao lado dele, converso com ele. Acepção. Então, quando você tem esse desejo, também flui na vida das pessoas aí. Amém. Amém? Amém. É o contrário, queridos. A nossa mente, ela é doutrinada para que a gente leve vantagem em tudo. Mas não é assim que funciona. Podemos levar vantagem? Em certas circunstâncias, creio que sim. Mas não podemos viver em cima dessas vantagens, querendo só vantagem, só vantagem. Nós devemos nos doar também. Nós devemos fazer o bem, ajudar. Mas Deus já mandou outro mesmo. Já tem outro vindo aí. Mas Deus, Ele continua fazendo a obra. Mas precisa de quem? De você e de mim. Através da palavra e através de atitudes, de pensamento e de sentimento. Amém? Amém. Quando você entender isso, que as batalhas elas são ganhadas através do louvor, que é louvar a Deus, que não é murmurar, que não é falar o mal, mas sim falar coisas boas. Ter esse entendimento no teu coração, que você tem que profetizar todos os dias da tua vida. Eu me acordo de manhã, queridos, eu agradeço a noite. Obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor me deu de sono. E eu estou indo lá no banheiro, eu digo: Senhor, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. E eu sou abençoado por você. Eu sou teu filho. Eu sou abençoado por você. Eu sou filho de Deus. E eu sou abençoado por Deus. Sugestionando quem? Meu cérebro. Amém? A minha mente. Para não boicotar. Olha aí, ó. Só dá coisa errada. Olha aí, ó, que falaram de você. A mente, ela vai estar sempre, querido, cutucando você. Tu viu isso? Tu viu aquilo? A mente, queridos, ela tenta te tirar a paz. É que o inimigo luta contra ela. Lute contra ela. Não aceite o mau pensamento. Amém? Amém. Uma coisa boa, queridos, de fazer, e eu vou ensinar a vocês, é profetizar com a pessoa que você vive, com os teus filhos, dizendo que ama eles. Eu quando me acordo e vejo que a senhora está acordada, eu já digo: te amo. É uma pessoa que eu me importo com ela, ela se importa comigo. Então eu tenho que dizer para ela que eu amo ela. Amém? E isso vai fazer bem para ela, porque ela está ouvindo isso.
Amém? Os meus filhos, eu digo que eu amo eles. Do nada, queridos, eu pego eles e digo, eu te amo. O Davi de manhã, oi minha vida, te amo. No início ele não dizia. Ele não dizia. E agora ele diz, eu também te amo, vô. Amém. Vocês estão entendendo? De tanto eu falar para ele que eu amava ele, eu sugestionei ele, e ele começou a dizer que me ama. Mas ele disse que ama a mãe dele, ele disse que ama o pai dele agora, ele ama a avó, entenderam? Agora ele começou a falar para as pessoas que se importam com ele, que cuidam dele. E isso faz diferença na vida dele, né? Não vai ser difícil ele falar para uma pessoa depois que gosta, que ama. É ou não é? Porque a mente dele já começou a trabalhar de uma forma diferente. E quando você vem para a igreja, você não imagina o que Deus tem na nossa vida. E a gente diz assim, ó, Deus tem uma obra muito linda na tua vida. Deus tem uma obra linda na tua vida. Por quê? Porque Deus vai começar do zero. Né? A gente vem com tantos vícios, tantas dificuldades, que a gente acaba achando que aquilo é o certo. Mas não é. E aí vem a palavra e nos ensina totalmente diferente. E aí ele vai ter que nos programar novamente a nossa mente. Que a gente tenha força, ânimo, coragem, que se apaixone pelas pessoas, que cuide de outras pessoas. Então ele vai nos ensinando, vai nos doutrinando de uma forma, nos programando para que a gente possa ser daí vitorioso. Uma pessoa que possa receber mais de Deus daí. Porque ele daí começa a colocar confiança em uma pessoa que não tinha confiança nela mesma. Amém? Amém. Nós temos a Karine, né? A Karine é uma mulher que passou por muitos problemas. E a gente sabe aqui, fala, né, abertamente, por quê? Porque a gente viveu com ela esses problemas. Problema conjugal, se separou do marido, né? A doença, problema com doença na família. Então foram vários fatores. E quantas vezes nós tivemos que levantar ela? Que ela estava ali chorando, que ela estava desanimada, que ela estava triste. Nós chegávamos e levantava o ânimo dela. Karine, vai dar certo, Karine, persevere, Karine, não desista, Karine, vai dar tudo certo. E hoje, graças a Deus, ela está bem, está com saúde, né? Tem o seu trabalho, graças a Deus, um trabalho bom. As crianças estão bem. Então, tudo isso foi o quê? Um processo, um tratamento para a vida dela, para que ela recebesse coisas boas daí através do quê? Do esforço dela não desistir. Imagina se ela tivesse desistido há 10 anos atrás. Ela estaria no que está hoje? Não. Entenderam? Então nós não podemos desistir. E tem pessoas aí, tem homens aí que a gente fala, aí, ó, vamos lá, cara. Vamos na igreja. Ó, vamos ouvir uma palavra. Ah, pastor, eu estou fraquinho, pastor. Eu vou desistir, eu não aguento mais. Mas, cara, tenha força. Vamos lá. Vamos guerrear. Lá na igreja tu vai ficar forte. Mas eu não consigo. Eu não consigo. A mente dela está sabotando ela. Para ela não vir. E ela não vindo, ela não recebe. E ela não recebendo, ela não se fortalece. E aí o que acontece? Continua no mesmo estado. E o que vai acontecer? Vai ficar doente. Fisicamente. Por quê? O cérebro. Ah, está fraco. Então tá. Vamos colocar uma doença agora para enfraquecer mais ainda. Fizeram um estudo, faculdade da Inglaterra, irmão, que sugestionaram uma pessoa que ela ia morrer. Sugestionaram. Tu tem uma doença grave que você vai morrer. E ela não tinha nada. Ela estava bem, saudavelmente bem. 4 meses ela morreu, irmão. Por quê?
Ela acreditou que ia morrer. E o cérebro começou a ajudar ela daí. Em 4 meses o coração dela parou. Uma pessoa saudável. Foi sugestionado que ela ia morrer. Agora eu digo assim, vai dar tudo certo. Vem nos cultos. Ore em casa. Leia a palavra. Se fortalece. Louve o Senhor. Agradeça. Aí o que eu estou fazendo em você? Estou colocando fé. Para que você reage de uma forma para que você vença. Amém. Amém? Amém. E quantas pessoas a gente vê vencendo? Dando certo. Entenderam agora? O porquê que Deus fala que nós devemos ter fé? E todas as pessoas que buscaram Jesus, queridos, todas saíram com bênção. Todas. Eu lembro daquele soldado que foi atrás de Jesus por causa do seu servo. Ele era um capitão romano. Tá? E aí ele foi lá, e aí Jesus disse, ó, nunca vi tamanha fé. Por quê? Porque ele disse, nem precisa do Senhor ir lá. É só falar. Olha, é só falar que ele vai ser curado. Vocês estão entendendo? Falou, pão, curou. Aleluia. O poder da palavra. Jesus sabia disso. Amém? E esse servo também sabia. O poder que tinha Jesus através da palavra dele. Queridos, aconteceu algo assim para nós no mês passado, através da vida do Henrique. Nós nos reunimos aqui toda sexta-feira para orar, né? E aí numa sexta-feira ele veio e pediu para uma senhora que estava com câncer, uma conhecida dele. Recebi uma notícia essa semana, o nome dela é tal, e eu queria, vamos colocar ela em oração, vamos. E começamos a orar por essa senhora, daqui, orando por ela. Semana passada o Henrique veio, o senhor não sabe o que aconteceu, pastor, o quê? Ela foi fazer os exames e não tem mais câncer. Glória a Deus. Ela nem veio aqui, queridos. O que nós fizemos? Poder da oração. Orai, buscai. E ela alcançou a graça. E detalhe, no exame, ela tinha um problema no ombro, Ivan, que nem você. Estava descolando ali o músculo ali do ombro. Nervo. O nervo, não sei se é músculo, nervo. E aí o que aconteceu nos exames? Estava soldado de novo. Nós nem oramos pelo braço dela. Mas quando Deus visitou para curar o câncer, olhou, tem o braço também, vou curar o braço. Olha que lindo! Como Jesus é lindo! Como Deus é lindo! Quando você tem esse entendimento, começa a mudar na tua vida. Começa a mudar. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. E já é quase 9h30.